América Mineiro iguala Vasco e Santos na Libertadores como pior campanha de brasileiros na primeira fase. Flamengo, Vasco, Fluminense e Santos, entre outros tradicionais brasileiros, também passaram por situações parecidas na Libertadores. Coelho termina a fase de grupos com apenas 2 pontos. Da euforia por ter eliminado tradicionais times nas primeiras fases da Libertadores, Guarani, do Paraguai, e Barcelona, do Equador, a decepção na fase de grupos. O América Mineiro encerrou sua primeira participação na maior competição continental com apenas 2 pontos no grupo D e igualou a pior campanha de um brasileiro nesta fase. Outros 3 brasileiros também terminaram a fase de grupos com 2 pontos. Santos, 1984, Vasco, 1985, e Bangu, 1986, num regulamento em que apenas um se classificava no grupo. Mas não foram somente eles que já decepcionaram na Libertadores. O GE preparou alguns outros momentos de decepção do futebol brasileiro na Libertadores. Neymar é cogitado em gigante da Premier League. PSG está disposto a negociar o brasileiro caso chegue uma proposta interessante. O Chelsea cogita a contratação de Neymar na próxima temporada, de acordo com informações da revista FUFUTU. Os Blues planejam realizar uma reformulação no elenco após a confirmação da compra do clube por Todd Boehly nos próximos dias. Nos últimos dias, a imprensa francesa afirmou que o Paris Saint-Germain estaria disposto a negociar o camisa 10 caso chegasse alguma proposta interessante. Além disso, o brasileiro deve perder protagonismo no elenco com a renovação de Mbappé. Outro fator apontado pela revista é a presença de Thomas Tuchel no comando do Chelsea, uma vez que a dupla trabalhou junto no PSG. Além disso, Londres é uma cidade que consegue suportar o estilo de vida do craque. Clube da Premier League quer a contratação de Lucas Paquetá. Segundo a imprensa inglesa, Newcastle estaria disposto a desembolsar 59 milhões de euros. Depois de investir 52 milhões de euros na contratação de Bruno Guimarães, o Newcastle está disposto a desembolsar mais 59 milhões de euros, cerca de 304 milhões de reais, para contratar outro brasileiro do Lyon, Lucas Paquetá. A informação é do jornal inglês The Times. Segundo o diário britânico, o treinador do Newcastle, Ed Howe, tem muito interesse na contratação do ex-jogador do Flamengo e o coloca como principal alvo do clube na próxima janela de transferências. Novo rico, do futebol inglês após ter sido comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, o Newcastle estaria disposto a pagar 59 milhões de euros para ter o brasileiro, no que seria a maior contratação da história do clube. Vale lembrar que Lucas Paquetá e Bruno Guimarães formaram uma grande dupla no meio de campo do Lyon, até que o ex-jogador do Atlético PR fosse vendido ao mesmo Newcastle na última janela de transferências. Aston Villa anuncia acordo para a contratação do zagueiro brasileiro Diego Carlos, ex-Sevilha. Defensor é aguardado na Inglaterra para completar exames médicos e assinar contrato. Após 3 anos no Sevilha, o zagueiro Diego Carlos chegou a um acordo com o Aston Villa e é aguardado ainda nesta quinta-feira na Inglaterra para completar os exames médicos e assinar contrato com o clube britânico. Aos 29 anos, o defensor brasileiro vive o melhor momento da carreira. Pelo Sevilha, ele disputou 136 partidas e se consolidou como titular da zaga. Diego Carlos conquistou no clube espanhol a Liga Europa na temporada 2019-2020. Em seu site oficial, o Sevilha destacou a passagem do jogador brasileiro e lembrou da sua participação direta no gol do título da Liga Europa, marcado contra pelo atacante Romelu Lukaku após chute de bicicleta do zagueiro. Em novembro de 2020, Diego Carlos foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, para jogos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias. Em 2021, foi titular da seleção olímpica na conquista da medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. Jogos de ontem. Fortaleza 4-3 Colo-Colo. Independente Del Valle 3-0 América Mineiro. Tolima 2-1 Atlético Mineiro. Ceará 2-0 Independente. São Paulo 1 ao Ayacucho. Fortaleza consegue classificação histórica fora de casa. América perde e faz pior campanha da história de um brasileiro. Atlético Mineiro perde em casa mas passa em primeiro. Ceará faz melhor campanha da história da Sul-Americana. São Paulo com time de garotos vence mais uma na Sul-Americana.